Pai, em nome de Jesus eu oro, colocando esse tempo que nós teremos aqui nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, revela-te a nós. Espírito Santo de Deus, revela-te a nós nesta manhã, que a Tua graça e o Teu favor esteja sobre a nossa vida durante todo esse dia. Eu oro sabendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos orando, pedindo ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor deseja fazer o bem. Nós cremos assim e oramos, clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor trate conosco nesta manhã, mude a nossa maneira de pensar, Senhor, e transforme o nosso coração. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Então vamos lá. O tema de hoje, então, é precipitação. Precipitação. Anote aí. Ok? Abra o texto que eu deixei aqui, fixados, vocês podem acompanhar, o texto de Provérbios, capítulo 14. Um versículo que eu vou deixar para vocês aqui, como base da nossa meditação. Então, abra lá, Provérbios 14, versículo 29. Olha o que é que diz. Diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Aí tem uma outra versão que alguém já colocou aqui, a Cláudia Tene. Quem tem entendimento sabe controlar a ira, mas quem se precipita se mostra estúpido. Mostra estupidez. Só mostra estupidez. É isso aí. Na versão A Mensagem, né? Ela colocou, até vou ler de novo. Quem tem entendimento sabe controlar a ira, mas quem se precipita só mostra estupidez. É isso aí. Muito legal o texto. Então deixa esse texto como base para a gente conversar. Claro que nós vamos citar aqui outros textos, né? Mas vamos lá. Como eu sempre faço, eu gosto de começar fazendo perguntas. E a pergunta é tão importante para a gente refletir. Se exercite nisso, viu? Faça um exercício nesse aspecto de fazer perguntas. Tudo que acontece na vida é importante a gente perguntar. Para a gente mesmo. A gente faz perguntas para os outros, mas para a gente mesmo. Isso é verdadeiro? Isso é correto? Isso é honesto? Esse é o melhor caminho? Como é importante fazermos perguntas. Até porque muitas vezes somos precipitados porque não refletimos, não perguntamos. Por isso que eu acho tão importante, todas as vezes, quando eu começo qualquer tema, eu elaboro os temas fazendo perguntas. Né? Então isso é muito importante, gente. Faça isso, vai te ajudar nas suas decisões. Então vamos lá. Deixa eu perguntar. Você já tomou uma decisão com pressa e depois se arrependeu? Hein? Travou, voltou agora já? Tá tudo bem? Dá um joinha se voltou a conexão. Dá um joinha. Vai, manda um joia. Voltou? Tudo certo a nossa conexão? Dá um ok assim, gente. Dá um joia. Voltou? Legal. Então vamos lá. Vou fazer a pergunta. Você já tomou uma decisão com pressa e depois se arrependeu? Isso já aconteceu com você? Pois é. Você costuma tomar decisões debaixo de ansiedade? Você costuma tomar decisões debaixo de estresse e muita pressão? Você costuma agir com precipitação? Você se considera uma pessoa precipitada no que faz e no que fala? Como é que a gente pode evitar a precipitação, gente? Como? Então, primeiro vamos para a definição dessa palavra. O que é precipitação? A palavra precipitação vem de precipício,
que é que significa precipício? Abismo. Significa ruína. Significa perdição. A precipitação, gente, é sinônimo de pressa. Precipitação é sinônimo de pressa, que significa o quê? Velocidade, rapidez, ligeireza, aquela necessidade intensa de atingir um objetivo, de apressar-se. É isso que significa. A precipitação, gente, a precipitação é uma pressa irrefletida. É reagir sem a devida deliberação, reflexão ou cautela. A precipitação não é algo novo. Não, claro, é antiga. Desde a criação do homem existe este mal, chamado precipitação. A precipitação é muitas vezes, e guarde isso que eu vou dizer, a precipitação é muitas vezes uma cilada do diabo na sua vida, para fazer você agir rápido demais, né? E te pegar num momento de imprecaução, sem oração. E aí se torna um perigo. Existem vários textos, vários versículos da Bíblia falando sobre precipitação. Eu vou citar aqui uns 3 versículos. Anote aí. Provérbios 19, 2. Não é bom agir sem refletir. Não é bom agir sem refletir. E o que apressa os seus pés erra o caminho. Provérbios 19, 2. Quer ver um outro texto interessante? É Provérbios 25, 28, que diz o seguinte: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, que é precipitado. Quer ver outro texto? Provérbios 29, 20. Diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Tens visto? Maior esperança há para o tolo do que para ele. É o que a Bíblia diz. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem visto hoje em dia, no mundo, na nossa nação, pessoas sendo precipitadas no falar, falando besteira. Isso acontece em todos os níveis da sociedade. Os nossos governantes, líderes, pastores, as pessoas, todos, gente, são precipitados. Às vezes eu fico olhando assim na televisão, eu vejo alguns camaradas falando umas besteiras, criando polêmicas no nosso país, e eu fico pensando justamente em Provérbios 29 e 20, que diz assim: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Como tem gente que fala besteira e acaba machucando pessoas, e nós corremos esse risco, eu e você também corremos esse risco. Tem um outro texto ainda de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. Gente, existem exemplos na Bíblia de pessoas que se precipitaram e sofreram graves consequências. Eu vou citar alguns exemplos aqui de pessoas precipitadas, que erraram por precipitação. Por exemplo, Abraão. Abraão, por não entender o tempo de Deus, ele acabou se relacionando com a escrava. E ele gerou um filho, o Ismael, que não era o filho da promessa. E por causa disso, ele sofreu consequências. Foi precipitado. Quer ver outro? O profeta Jonas. Jonas foi chamado por Deus e enviado por ele para pregar contra a cidade de Nínive. Mas Jonas, num ato de precipitação, ele preferiu fugir da presença de Deus. O que aconteceu? Você já sabe. Sofreu consequências. Esaú, que precipitadamente trocou o seu direito de primogenitura, que era algo extremamente valorizado na época. Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida, por um prato de lentilhas. Sofreu consequências, perdeu o seu direito de primogenitura. Os discípulos de Jesus,
num ato precipitado, eles queriam orar para Jesus mandar fogo do céu e queimar uma aldeia de samaritanos que não receberam Jesus. Eles mandaram fazer isso. Veja lá depois Lucas capítulo 9. É isso que eles desejavam. E aí Jesus chamou a turma e falou: ei, gente, espera aí, vocês estão malucos? Eu não vim para destruir homens, eu vim para salvar os homens. Que lição que Jesus deu. Pedro, lá no Novo Testamento também, que precipitadamente, no momento de emoção, ele disse que estava pronto para morrer por Jesus. Lembra desse episódio? Olha, mestre, quando Jesus diz assim: alguém aqui vai me trair. Ele diz: olha, eu estou com você, vamos até o fim, e se precisar eu dou minha vida por você. E aí foi preciso Jesus dizer que naquela noite Pedro iria negá-lo 3 vezes. E o que aconteceu? Justamente isso. Pedro negou. E aí o resultado disso, dessa precipitação de Pedro, é que ele chorou amargamente o seu pecado. Outro exemplo, Ananias e Safira, lá no Novo Testamento, no livro de Atos, que num ato precipitado, eles mentiram para os apóstolos sobre o valor que eles tinham vendido uma propriedade. Eles tinham mentido e foram oferecer a Deus e foram mortos na hora. Não é por causa da questão do valor. Eles morreram pela mentira. Foram precipitados. Mentiram e morreram. Esses exemplos que eu citei aqui são mais do que suficientes, amigos, para mostrar para a gente que os resultados da precipitação são terríveis na nossa vida. É verdade ou não é? Eu poderia citar ainda outros exemplos mais, mas por aqui tá legal. Agora, vamos lá. Eu queria trabalhar com vocês aqui nessa manhã como é que nós podemos evitar a precipitação. Como evitar? Eu mostrei aqui o problema, eu disse que nós corremos esse risco de sermos precipitados. Usei exemplos de homens na Bíblia que se precipitaram e se deram mal. Enfim. Mas qual é a resposta de Deus para tudo isso? O que é que Deus fala? O que é que Deus ensina na sua palavra em relação à precipitação? E é sobre isso que a gente vai conversar. Então anote algumas coisas importantes para a sua vida. Como evitar a precipitação? Como é que você pode evitar? Algumas dicas. Vamos lá. Primeiro princípio. Como é que a gente pode evitar a precipitação? Primeiro, descanse em Deus. Descanse em Deus. Gente, uma das coisas que mais leva uma pessoa a agir precipitadamente, sabe o que é? É a emergência. Quando acontece algo emergencial na nossa vida, nós não pensamos direito e aí nós tomamos decisões precipitadas. A melhor coisa a fazer quando surgir uma emergência, quando você precisar tomar uma decisão, primeiro é confiar e descansar em Deus. Outra coisa que nos faz agir precipitadamente é a ansiedade, que eu falei lá no primeiro tema, quando eu comecei. A ansiedade nos leva à precipitação. Quando nós ficamos ansiosos, nós fazemos coisas precipitadas. Pode perceber. Mas nós podemos e devemos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor. Nós podemos nos apoiar em Deus. Nós podemos confiar em Deus. Quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre Ele, sobre o Senhor, nós deixamos que Ele faça por nós aquilo que sozinhos nós não poderíamos e não podemos fazer. Entende isso? Então, descansar em Deus nada mais é do que deixar Deus atuar na nossa vida e em nossa vida. Ao invés de agir com precipitação, amigos, nós devemos entregar a Deus os nossos sentimentos, entregar a Deus as nossas ansiedades, entregar a Deus as nossas preocupações. Fazemos isto através de onde? Como fazemos? Através das orações, confiando que Ele vai nos atender da melhor maneira possível. O apóstolo Paulo disse, Filipenses 4:6, Paulo diz assim:
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Veja só, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo nos ensina. Então deixe de lado a precipitação. Deixe Deus tomar posse dos seus sentimentos e transformá-los em bênção na sua vida. Então, como é que nós podemos evitar a precipitação? Primeiro lugar que você aprendeu, que nós estamos aprendendo hoje, é descansar em Deus. Descanse em Deus. Segundo, deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus guiar a sua vida. Olha, meus amigos, a precipitação na nossa vida muitas vezes mostra por quem nós estamos sendo guiados. Sabia disso? Eu vou repetir isso. A precipitação na nossa vida muitas vezes só mostra por quem que nós estamos sendo guiados. Se você é guiado pela carne e não pelo Espírito de Deus, com certeza as suas atitudes serão precipitadas. Você tem sido guiado por quem? Pela carne? Pelos teus sentimentos? Ou você tem sido guiado ou guiada pelo Espírito Santo de Deus? Hein? O salmista Davi, ele disse, um salmo conhecido, Salmo 23, versículo 1 em diante, Davi disse: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é um texto que você conhece. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E Davi diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amigos, quem conhece a Jesus não age com precipitação. Sabe por quê? Porque segue o bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Quando Jesus contou uma parábola lá em João, no capítulo 10, sobre o pastor, ele contou aquela parábola para mostrar que ele era o bom pastor. Então ele disse: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e as minhas ovelhas me seguem, disse Jesus. Então, deixa Deus ser a base de todos os seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Deixa Ele guiar a sua vida e você terá um futuro que jamais você imaginou. Essa é a segunda verdade que eu deixo ao seu coração. Terceira verdade: como é que a gente evita precipitação? Esse é um ponto, um aspecto muito importante. Busque conselho. Busque conselho. Tem um ditado popular que diz o seguinte: quem não escuta conselhos, escuta coitado. Quem não escutar conselhos, depois vai escutar coitado. É um ditado popular. A Bíblia diz, amigos, que na multidão de conselhos há sabedoria. Uma pessoa que não ouve os sábios, uma pessoa que não lê as placas de sinalização ao longo do caminho, essa pessoa caminha rumo à desgraça, rumo ao desastre. Deixa eu dizer para vocês, muitos namoros jamais teriam começado, muitos casamentos jamais teriam acontecido, muitas separações jamais teriam ocorrido se as pessoas escutassem bons conselhos. Não é verdade isso? As cadeias hoje, elas estão cheias de pessoas que não escutaram o conselho dos pais. Os cemitérios hoje estão semeados, cheios daqueles que taparam os ouvidos aos conselhos dos amigos. Quantas atitudes erradas e precipitadas, amigos, nós tomamos na nossa vida por falta de ouvir conselho. Nós somos turrões, obstinados. E a gente não ouve conselho de ninguém. A gente não ouve conselho do pai, não ouve conselho da mãe, não ouve conselho do cônjuge, do marido ou da esposa, não ouve o conselho do amigo, não ouve o conselho de alguém mais velho que tem mais experiência, não ouve também o conselho do pastor da igreja, não ouve conselho de ninguém.
E a Bíblia diz, Provérbios 11:14, não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança, gente. Há segurança. Onde não há conselho, diz o texto de Provérbios 15:22, onde não há conselho, frustram-se os projetos. Mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Os projetos acontecem. Então, gente, você está inseguro? É natural a insegurança. Porque a insegurança ela leva a uma atitude precipitada muitas vezes. Está inseguro? Porque às vezes a gente, na insegurança, você não pensa e acaba, você não reflete, está inseguro. Alguns, claro, se trancam e não decidem nada. Outros, na insegurança, acabam metendo as caras e quebram a cara. Agora, estando inseguro, peça conselho. É claro, veja o que eu vou dizer. É claro, meus irmãos, que como cristãos, nós não podemos seguir o conselho de qualquer um. Guarde isso no seu coração. Você que é um cristão, não siga o conselho de qualquer pessoa. Não peça conselho de pessoas que não têm temor de Deus. Não siga também os conselhos dos artistas da televisão, que muitas vezes têm uma vida podre e completamente imoral em todas as áreas. Tem gente que fala assim, não, achei legal o que o fulano disse, o artista fulano falou. Conselhos que às vezes não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, na palavra. Gente, existem pessoas ungidas, existem pessoas preparadas, verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, que podem te ajudar aconselhando para você não agir precipitadamente e ter uma vida de vitória. Busque conselho de gente que vai te levar a uma vida de vitória. Busque conselho de amigos de Deus. Seja amigo dos amigos de Deus. Pessoas que vão levar você a um caminho bom, a uma vida de vitória. Tenha cuidado nessa questão. Então, para você evitar a precipitação, você vai precisar de conselhos. Busque pessoas que poderão te ajudar e te aconselhar e te levar a uma vida melhor e de vitória. Outra verdade aqui, para você entender, como é que a gente evita a precipitação? Esse aspecto é importante, anote aí. É muito importante. Não haja sob pressão. Não tome uma atitude debaixo de pressão. Eu vou explicar melhor sobre isso. Gente, na nossa vida, nós sofremos pressão de todos os lados e de todo tipo. É verdade ou não é? Nós somos pressionados pelo patrão, pressionados pela mídia, pressionados no trabalho, pressionados pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela mulher, pelos filhos. Enfim, somos pressionados pelas pessoas que convivem ao nosso lado. E quando nós agimos debaixo de pressão, nós corremos o risco de agir com precipitação. E depois surge o arrependimento. Isso aqui, eu vou dar um exemplo muito simples. Para vocês. Por exemplo, quando você entra numa loja e o vendedor ele te pressiona para você comprar uma mercadoria. E aí você acaba cedendo a essa pressão. E você acaba comprando. Já aconteceu isso com você? Às vezes o vendedor ele fica no teu pé, compra e vai ser bom e não sei o que. E você até estava naquela dúvida de comprar ou não comprar. Mas de tanta pressão, você acabou cedendo. E você comprou a mercadoria. Aí o que acontece? Não sei se você já teve essa experiência. Depois que passa um tempo, aí você olha para aquilo e você diz assim, por que eu fui comprar isso? Eu não precisava disso. O que eu comprei? Que loucura foi essa? Já aconteceu isso com você ou não? Dá um ok aqui para eu saber se aconteceu isso com você. Dá um ok. Porque comigo já. Eu fui precipitado. Fiquei naquela. O vendedor falou tanto, fez tanta propaganda, impressionou, que no final das contas eu me entreguei. Olha lá, tem gente já dizendo ok. Então, amigos. Tudo igual, gente. Só muda de nome e endereço. Somos iguais. Pois é. Agimos assim. Isso é precipitação. Com você também, Maurão? É mesmo, meu mano? Olha, eu pensei que era só comigo.
a Maria Botelho, meu amigo Tuca Toledo, até com você, cara, poxa vida, todos nós, olha lá. Agora, veja bem, qual que é a regra do mundo? Qual é a regra do mundo? A regra é, siga o seu coração. Mas será que essa é uma atitude sábia? Seguir o coração? Essa é uma frase de efeito, né? Uma frase que todo mundo cita. Ô amigo, siga o seu coração. O que o seu coração diz? Siga o seu coração. Mas a Bíblia diz lá em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Diz as Escrituras. Quem conhece nosso coração é Deus. Ele que sonda, Ele que vai no fundo, lá dentro, e conhece a parte mais íntima do nosso coração, da nossa alma. Gente, a palavra do Senhor nos mostra um critério mais seguro para a gente tomar decisões. Qual é o critério? Anote aí. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Aqui tem um critério mais seguro para você tomar decisões. A paz de Cristo em nosso coração nos transmite a certeza de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Tudo que rouba a nossa paz em Cristo, vou repetir, tudo aquilo que rouba a nossa paz em Cristo está fora dos planos de Deus. Consiste numa armadilha do diabo para nos afastar da proteção de Deus. Então, como saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, eu preciso consultá-lo. Por que Davi era sempre vitorioso nas suas batalhas? Anote esse texto. 1 Crônicas 14, 15 a 17. 1 Crônicas 14, 15 a 17. Por que Davi... Depois eu não vou ler aqui, mas leia você depois, na sua casa. Por que Davi era vitorioso? Porque ele sempre consultava a Deus antes de ir para uma batalha. Aí você vê um episódio de Davi consultando a Deus. Então, como é que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Eu preciso consultá-lo. Nós precisamos consultar a Deus, irmãos, agora, esperando qualquer tipo de resposta. E não somente aquela resposta que nós queremos ouvir. Porque o grande problema do ser humano é não conseguir ouvir um não. A gente não sabe ouvir não. Nós somos crianças mimadas. O problema é que nós podemos ser tentados, né? Podemos ser tentados a atribuir a Deus uma vontade que não é dele, mas é nossa. Eu até falei sobre isso no tema sobre frustração. Depois veja lá, eu vou subir na minha página, no meu canal do YouTube. Eu falo sobre isso. O problema é quando a gente atribui a Deus uma coisa que não é da vontade dele, é uma vontade nossa. Então a gente precisa aprender a ouvir os nãos. Os nãos. Muitas vezes Deus vai falar sim. Muitas vezes ele vai falar espera. E muitas vezes ele vai dizer não. E a gente não pode ser criancinha mimada. Diz não, então não sou mais seu amigo, não gostei mais de você. Não. Se Deus está dizendo não, é porque Ele tem o melhor para você. Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós desejamos algo e oramos ao Senhor por isso, Ele nos transmitirá a sua paz, nos dando segurança de que Ele vai atender o nosso pedido. Quando pedimos algo que não é do agrado de Deus, o nosso espírito vai ficar inquieto, vai ficar ansioso. Pode saber. Por isso que a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ou seja a paz de Cristo a direção do seu coração. Seja a paz de Cristo o que irá determinar as suas escolhas. Deu para entender? Para que tudo isso aconteça, amigos, nós precisamos lançar aos pés do Senhor hoje a nossa ansiedade e confiar no cuidado dele por nós. Nós não podemos ajudar Deus a determinar o que é melhor para a nossa vida. Deus, eu vou te ajudar aqui. Vou dar umas ideias. Não tente fazer isso. Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Ele estabeleceu já em sua palavra princípios que nós devemos seguir para sermos felizes. Resta a gente seguir esses princípios e descansar em Deus. Obedeça, apenas isso. A Bíblia nos ensina, gente,
a agir com fé e paciência no Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Diz a palavra, né? Eclesiastes 7:8, diz assim: melhor é o fim de uma coisa do que o princípio, melhor é o paciente do que o orgulhoso. Diz Isaías 30, versículo 15: assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. Aí está, gente. É no sossego e na confiança que está a nossa força. Diz a palavra em Lucas 21:19: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Aleluia, aleluia. Então não haja precipitadamente, debaixo de pressão, você pode ser precipitado. E um outro aspecto que eu quero comentar com vocês, um outro aspecto, um quinto aspecto: como evitar a precipitação? Haja no tempo certo, no tempo de Deus. Haja no tempo certo, no tempo de Deus. Eu vou falar aqui algumas coisas que eu já falei um outro dia numa live da nossa comunidade, a comunidade da Graça Sede. Eu falei algumas coisas que eu queria mencionar aqui também, sobre essa questão do tempo de Deus, de agir no tempo certo. Gente, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. A hora do céu, quem administra é o Senhor. É tão importante obedecer à vontade de Deus quanto obedecer também ao tempo de Deus. Quem não sabe discernir o tempo de Deus se quebra, se arrebenta na vida. Por exemplo, Moisés, ele se apressou no tempo de Deus. E o que ele fez? Assassinou um homem. Deus ia fazer dele um libertador, mas não naquele momento, era para ele esperar. Mas aí ele foi precipitado e se tornou um homicida. Veja a nação de Israel. A nação de Israel, por não saber o tempo de Deus, gente, pediu um rei fora de hora. E Deus deixou. E Saul assumiu o reinado. E deu no que deu. Um desastre. Quando nós não entendemos o tempo de Deus, nós acabamos fazendo besteiras na vida. Fazemos escolhas erradas. Esse é o problema. Nós precisamos ter a sensibilidade para saber a hora de Deus, a hora de Deus. Jesus sabia o tempo de Deus. Ele não se precipitou. E ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Amigos, quem não sabe discernir tempos, comete erros. E não só nas questões espirituais, não isso apenas, mas em tudo na vida. Por exemplo, o serralheiro que perde o tempo certo da serra, ele perde o dedo. O goleiro que perde o tempo da bola, o que acontece? Toma gol. Quem perde o tempo certo de fazer os acertos, perde os relacionamentos. Quantos relacionamentos estão quebrados e não voltam mais porque se perdeu o tempo de fazer o acerto na hora, no momento que era para ter feito? Muitos perdem o tempo também da salvação porque deixam para amanhã. Ah, não, amanhã eu resolvo a minha vida com Deus. Sendo que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 6:2, a Bíblia diz assim: digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, não deixe para amanhã, é hoje que você precisa acertar sua vida com Deus. Quando nós não sabemos, quando a gente não sabe esperar na vida, nós ficamos ansiosos, nós nos precipitamos. É por isso, queridos, que a Bíblia diz, lá em Eclesiastes 3:1, diz assim, que para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amigos, muitos vivem uma vida ansiosa, né? Sempre estão dizendo o seguinte, eu percebo: ah não, eu preciso trabalhar, eu preciso ficar rico, eu preciso ficar famoso, eu tenho que ganhar mais clientes, eu tenho que ganhar mais seguidores no Instagram, eu tenho. E estes que dizem essas coisas, eles atropelam pessoas, atropelam processos na vida, machucam e ferem pessoas. São precipitados. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Agora, gente, por que o tempo de Deus não corresponde com o nosso tempo? Por quê? Por quê? Primeiro, porque Deus sabe os fatores que podem nos ajudar ou prejudicar. Deus sabe.
Deus sabe de todas as implicações daquilo que você está pedindo. Deus conhece todas as variáveis e os desdobramentos daquilo que você pede. E Ele tem o melhor para você. E Ele vai te abençoar no tempo certo. Não seja precipitado. É no momento certo. E por vezes Ele diz, como eu já mencionei, por vezes Ele diz para a gente esperar. Espere. Agora não é o tempo. Calma. Por que o tempo de Deus não corresponde ao nosso tempo? Outra ideia. Porque Deus não quer apenas fazer coisas por nós, mas Ele quer fazer coisas principalmente em nós. Sabe, gente? Para Deus não é nada difícil Ele dar o que nós desejamos. Ele pode todas as coisas, para Deus não é nada impossível, gente. O que você precisa? Fala o que é que você precisa. Ele pode te dar agora, sim. Então para Ele não é nada difícil, mas a questão é outra. A questão é que nessa caminhada da espera é que Deus vai fazendo coisas em nós. E aí então é aí que a gente cresce. É aí que a gente é lapidado. É aí que nós aprendemos. É aí que nós crescemos. É aí que nós amadurecemos. E Deus quer que a gente cresça. Deus não quer que você fique infantil, que você fique um nenezinho. Não, Ele quer que você cresça, que você amadureça. Ele quer trabalhar na sua vida. Você e eu, nós somos o projeto de Deus. Nós somos. Ele está trabalhando na nossa vida. Amém? Por que o tempo de Deus não corresponde com o nosso tempo também? Outra ideia. Porque Deus não quer apenas fazer coisas por nós, mas também deseja fazer por outras pessoas. Amigos, nós não somos uma ilha. Você não é o único do mundo. Por isso que é o seguinte, o objetivo de Deus não é apenas em nos abençoar. Ele quer nos abençoar, sim. Mas o objetivo dele não é apenas em te abençoar, em nos abençoar. Mas ele tem um interesse em saber quais as ramificações que esta bênção também vai produzir na vida de outras pessoas. Deus pensa de que maneira outras pessoas também serão abençoadas através da sua vida. Percebe isso? Então, gente, o milagre na nossa vida não vai acontecer na nossa hora, no nosso relógio, no nosso calendário, mas vai acontecer no tempo de Deus. Ah, Ronaldo, e se eu fizer uma oração bem forte? E se eu pagar promessa? E se eu fizer? Não tem jeito, amigos. Não tem jeito. Sabe por quê? Deixa eu explicar para você. Vou desenhar melhor aqui para você. As horas do céu, quem controla é o Senhor. Não adianta tentar manipular o que Ele tem para fazer. Você pode fazer o que você quiser. Ah, mas eu vou orar o ano inteiro, todos os dias, 24 horas. E aí vai resolver? Não. Desculpa te informar isso. Sabe por quê? Porque as horas do céu você não consegue manipular. Não é dando dinheiro na igreja que você vai manipular a hora de Deus. Não é fazendo 1000 orações que você vai manipular o relógio de Deus. Não é entrar na campanha, na corrente da prosperidade que você vai conseguir manipular o relógio de Deus. Não é. Não pense que você está lidando com um Deus que é bobo, que é tolo. Não. E não seja também tolo. Nós não podemos ser tolos, irmãos. Tentar achar que de alguma maneira a gente consegue distorcer, né? Dar um jeitinho nas horas de Deus. Eu vou fazer alguma coisa para dar um jeitinho, para acelerar o relógio. Não. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: quando Deus fecha portas, ninguém abre. Você pode consultar cartomante, você pode consultar profetisa, pastor, missionário, apóstolo, quem for, um guru espiritual. Você pode consultar quem você quiser. Quando Deus fecha portas, ninguém consegue abrir. Por outro lado, quando Ele também abre as portas, ninguém pode fechar, gente. Ninguém. Esse é um outro lado maravilhoso, né? Porque ninguém consegue fechar as portas quando Deus abre. Não tem demônios que fecham. Por isso você não precisa ficar com medo de voodoo, de macumba, de obra de feitiçaria. Porque quando Deus abre portas, ninguém fecha. Não tem homem para fechar. Não tem demônio que possa fechar. Nosso Deus é maior. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Então você não está lidando com um deusinho aqui, pequenininho. Que é isso? Quando Ele abre portas, gente, ninguém fecha. E quando Ele age,
ninguém pode impedir o agir dele na minha e na sua vida. Aleluia por isso. Glória a Deus. Amém? Deixa eu caminhar aqui para um final e dizer algumas coisas importantes para vocês. A precipitação é algo que sempre está perto da gente, está rondando a nossa vida. Agora, depende somente de nós tomarmos a decisão de não sermos precipitados. Nós precisamos estar atentos. Qual é a decisão que você toma hoje? Então deixa eu dar umas ideias para vocês aqui. Quando você se sentir cansado, a decisão precipitada, qual é? É sempre parar. Estou cansado, vou parar. Às vezes, a melhor decisão é prosseguir. Quando você está contrariado, a decisão precipitada é se isolar, ficar sozinho. Mas às vezes, a melhor decisão é conversar com alguém. Quando você se sentir ameaçado, a decisão precipitada é fugir. Mas às vezes, a melhor decisão é você enfrentar a situação. Quando você se sentir ofendido, traído, abandonado, a decisão precipitada é ficar com raiva, irado, magoado. Mas a melhor decisão é perdoar. Quando você se sentir injustiçado, a decisão precipitada qual é? É vingar-se. Mas a melhor decisão é entregar nas mãos de Deus. Gente, amigos queridos, eu quero caminhar com você aqui para um final e dizer o seguinte, que existem milhares de pessoas sofrendo, e hoje aqui nessa live também, por terem tomado decisões precipitadas. De repente você está sofrendo por isso. Mas hoje você aprendeu através da palavra de Deus algumas atitudes para você evitar a precipitação. Quais foram as atitudes? Você aprendeu sobre descansar em Deus, deixar Deus guiar a sua vida, buscar conselhos, não agir debaixo de pressão e agir no tempo certo, no tempo de Deus. Essas são as lições que nós aprendemos. Então, quando você tiver, agora, a partir de hoje, quando você tiver que tomar uma decisão, coloque em prática aquilo que você ouviu. Peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar sabedoria. E nunca faça ou fale nada precipitadamente. A gente tem visto o que tem acontecido nesses dias, de pessoas que têm falado e agido precipitadamente, a confusão que tem gerado em toda a nossa nação, no país. Homens, mulheres agindo de maneira precipitada, falando coisas precipitadas, impensadas e o desdobramento disso. Então não fale nada precipitado, não haja precipitadamente. Aprenda a tomar decisões sábias, equilibradas, de bom senso, no tempo certo e principalmente no tempo de Deus. No tempo de Deus, que é a melhor coisa é a gente aprender e entender o tempo de Deus. Que no tempo dele, tudo que acontecer na minha vida, na sua vida, vai ser uma bênção, vai ser vitória, em nome de Jesus. Estamos aprendendo, né, irmãos? Todos nós agimos com precipitações. Eu também já fui precipitado, sei que você também, mas a gente vai aprendendo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse tempo nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que nos ajude com relação a este tema. Quantas vezes agimos com precipitação e falhamos? Quantas vezes deixamos de consultar a Ti e agimos de acordo com os nossos próprios sentimentos, de acordo com o nosso coração? Pai, nos perdoe por isso. Nos perdoe e ajuda-nos a não sermos precipitados no agir, no falar. Por vezes destruímos relacionamentos por falarmos coisas erradas, na hora errada. Destruímos relacionamentos por agirmos também errado. Pai, livra-nos disso. Livra-nos, Pai. Nós aprendemos algumas coisas importantes, alguns princípios hoje da Tua Palavra para nós termos atitudes boas, sem precipitação. Ajuda-nos a colocar em prática essas verdades, descansar em Deus, deixar Deus guiar a nossa vida, buscar conselhos, não agir debaixo de pressão e agir no tempo certo, no tempo de Deus. É isso que nós queremos fazer. Dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dê sabedoria aos meus irmãos para que eles ajam de maneira correta, de maneira prudente, Senhor. De maneira prudente e sábia. Que assim seja a nossa vida, assim seja o nosso estilo de vida. Queremos caminhar em sabedoria. Sabedoria. O temor do Senhor, diz a Tua Palavra, é o princípio da sabedoria. Nós queremos caminhar no temor do Senhor. Ajuda-nos
Coloca estas verdades no nosso coração, firma estas verdades no nosso coração, para que possamos praticar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Amém, amigos. Um grande beijo a todos vocês, amigos. Tenham um dia de vitória, um dia feliz na presença do Senhor. Grande beijo, amigos. Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe vocês sempre. E toda a nossa família que está aqui, Comunidade da Graça, sede. Vocês são muito queridos. E a todos que estão também de outras igrejas. Vocês também são muito queridos e muito bem-vindos. Um beijo enorme. Tchau, queridos. Tchau. Tamo junto.